E agora a gente vai falar em relação à sala, posição de controle do sofá. Depois eu gravo sobre a mesa, porque aí eu já pego o gancho e falo sobre a história do trabalho na mesa. Sofá, posicionamento do sofá ou de uma poltrona, ele significa a entrada ou a barreira do que eu não quero que entre, tá? Então, se vocês olharem aqui na minha sala, e vou explicar para vocês o porquê, eu tenho um sofá aqui de lateral, e ok, e tenho este sofá de frente com a minha entrada, tá? Aonde eu estou aqui sentada falando com vocês, a minha porta de entrada tá bem aqui na minha frente. Até peguei a claridade aqui pra gravar pra vocês, sem ter que acender luz, pra explicar quando eu falei da iluminação. Então, o meu sofá daqui, ele está numa diagonal de frente para quem entra. Este sofá está de lado, mas ele também me dá a visão de quem entra. Então, se eu sentar tanto neste daqui quanto naquele ali, eu tenho a visão da entrada da minha casa, porque aqui é a porta da entrada da casa e ali é o meu portão, tá? Então, daquele sofá, eu consigo enxergar, inclusive, o portão. Desse sofá eu não enxergo o portão, mas eu tenho acesso à minha porta, que é a entrada principal nesse sentido da visão da energia que entra, vem pra dentro, ou de pessoas que venham pra dentro. Então, da mesma maneira como eu falei pra vocês da cama, sofá é outro local de posição de controle e comando. Eu tenho que ver quem entra pelas janelas, quem entra pela porta, quem vem de um corredor, por exemplo, se eu tenho uma entrada diferente. Eu preciso ter acesso a todas essas entradas, por janela, por porta. Como eu falei que a porta é a boca e a janela são os olhos, então eu tenho que ter essa visão do que vai entrar na minha boca, porta, e do que os meus olhos vão visualizar, tá? Como a gente fala da energia, de não me pegar de surpresa de costas, né? Aquelas pessoas mais introspectivas, ou aquelas pessoas mais solitárias, ou aquelas pessoas que estão passando, às vezes, por um processo, né? Primeira coisa, quando você entra na casa da pessoa e você vai olhar a sala numa consultoria, e eu faço isso muito, porque além de ser, né, feng shuista, como a gente fala, né, no mundo do feng shui, eu sou terapeuta holística e quântica. Então, quando eu vou na casa de alguém fazer uma consultoria do feng shui, eu já automaticamente não tenho como tirar a parte terapêutica da história, né? Eu não vou cuidar só da casa. Eu vou cuidar da casa e dos habitantes da casa. Então, eu faço uma leitura metafísica, formatos de corpo, enfim, né? Cores, as expressões que a pessoa tem quando ela me chama para ir na casa e fazer uma consultoria. Ou uma consultoria, ou uma consulta, como eu chamo, que eu passo uma manhã, uma tarde com a pessoa, verificando e andando com ela pela casa, né? Para ir checando, né? E falando as coisas que eles precisam saber para mudar e alterar a casa, né? Primeira coisa, quando eu entro na sala, que normalmente, como eu falei, algumas casas se entra pela cozinha, tá? Mas normalmente se entra pela sala. Eu entro na porta da sala da pessoa, a pessoa tá aberta, uma pessoa abre, eu olho aquele sofá de costas. Eu já sei que tem algum BO ali. Ou a pessoa tá passando por um processo de separação e não quero agora ninguém na minha vida porque eu tô pondo pra fora. A pessoa tem um processo depressivo e desconexão com o mundo externo. Defesa, né? Eu tô me defendendo, então eu tô de costas, né? Então ninguém entra aqui em mim e não me descobre, não me vê como eu sou, então eu tô me defendendo do mundo. Então você checa, senta com a pessoa e pergunta, né? Por que você tá desse jeito assim, assim, assim? E ela começa a falar, como é que você sabe? Porque o posicionamento de mesa de sofá, né? A gente fala sobre isso. Há casos que a pessoa fala, putz, Elaine, como cama, eu não tenho como fazer outro jeito do sofá. Por isso que eu vou na casa da pessoa e eu falo assim, vamos tentar? Porque se a pessoa não quer tentar porque ela tá nesse processo de, né? Vamos tentar? Eu te ajudo. Vamos bolar? Ali e ali. Ai, eu não tinha pensado naquele canto, é verdade. Então eu tiro aquela mesa que tava me atrapalhando, que ali seria o sofá e estaria sendo certinho. E a gente desloca e ajeita e arruma. Mas realmente, às vezes, não tem jeito, tá, gente? Então, assim, quando não há jeito, aí sim, me chama, eu vou até a casa, faço essa consulta, faço essa consultoria e a gente verifica possibilidades de outros métodos de cura, né? Para esse caso de quando não tem o que fazer. Mas em básico, em regra, costas de sofá, eu breco energia e não deixo ninguém entrar, nem energia. Eu não quero que ninguém entre, mas a energia também não entra, tá? Se ele tá de lado, ou pelo menos um de lado e um de frente, ou um lado que seja frente para a porta onde eu tô, como no meu caso, é um sofá diagonal. Ele está de lado, mas ele está de frente para quem entra, então ok.
De costas eu passei a fita e não quero ninguém entrando. E aí a gente vai checar o porquê, tá? Então assim, poltrona, sofá, pegando o gancho da mesa, tem a posição de controle e comando da mesma maneira. Eu tenho que ver quem entra pela boca, porta, quem entra pelos olhos, janelas.